A arquitetura, pra mim, ela é assim, ela traz dignidade. Ela traz qualidade de vida. Porque pra mim é isso, a qualidade de vida, a dignidade que você tem do bem-estar, de estar com a família, de uma mesa cheia. Esses contatos que a arquitetura ajuda a transmitir. Então, pra mim é isso. Sejam muito bem-vindos, meus queridos vizinhos, a mais um Construindo Futuros, o podcast da São Bento, onde a gente conversa com profundidade, com calma, com pessoas que ajudam a construir o futuro de famílias, de pessoas, de empresas aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul e no Brasil também. Hoje nós estamos com duas pessoas muito especiais aqui. Sejam bem-vindas, meninas, inaugurando aí. A gente está com a Amanda e com a Thalita aqui da AT Arquitetura. Obrigado muito pela disponibilidade de estar aqui com a gente, conversar. Um pouquinho não, né? Conversar bastante. Obrigada a você pelo convite, Vitor. A gente ficou muito feliz. É um prazer estar aqui. E eu fico feliz de ter vocês aqui. A gente, às vezes, se tromba num evento, num outro. Fui convidado lá pra inauguração do escritório novo de vocês, que já nem é tão novo mais, né? Já faz um tempo. Quanto tempo faz? Já... 1 ano e 6 meses. 6 meses. É, 1 ano e meio. Então o tempo passa. E, assim, eu fiquei muito impressionado quando eu vi o escritório. Eu já tinha contato com o trabalho de vocês, de ver que a gente sempre encontra pessoas com a visão pra frente. Porque é normal a gente ver, fulano faz um bom trabalho, outra pessoa faz um bom trabalho, mas às vezes eu fui lá no escritório, eu conheci a estrutura de vocês e falei, essas meninas pensam diferente. E aí quando veio a ideia do podcast, já no começo da listinha lá, tava o nome de vocês. Fico feliz de vocês estarem aqui. A gente também. E eu queria saber, pra gente começar aqui entendendo um pouquinho, geralmente os arquitetos, eles têm o escritório com um nome só, né? O de vocês é AT, que é Amanda e Thalita. E eu queria saber onde vocês conheceram. A gente se conheceu na faculdade. Mesma turma? Mesma turma. Foi bem no final, a gente se formou aqui na Unigran, mas foi bem no final da faculdade que nós se aproximamos. A gente não fazia muita coisa junto, nem nada. Foi mais no finalzinho. Como é que era no começo, Thalita? Mas não batia o santo no começo? A sala era muito grande. Lá tinham 70 alunos na sala. Nossa, a gente começou com 100, eu acho. E terminamos com 15. Era muita gente. E aí, no final, a gente já tava montando o nosso grupinho e fazendo trabalhos. Só que também se aproximamos, assim, questão de fazer trabalho. A amizade mesmo veio depois da faculdade. A gente se formou e aí que a gente virou amiga mesmo. E aí, eu trabalhava numa construtora, a Amanda em outra. E eu não tava feliz, eu falei, nossa, Amanda, eu ia pra casa dela, ficava chorando as pitangas, ela falava assim, você não tá feliz, tem que sair, e aí quando você vai fazer algo com outra pessoa, o medo é menor, né? E eu falava, vamos abrir, ela, não, você tá doido. Ela tava me conquistando ainda. Então a ideia veio de você, Thalita. Na verdade, foi assim, eu fiquei insistindo porque eu acho que é aquele negócio, né? Que nem a gente tava falando, você quando segura a mão de outra pessoa, eu acho que é mais fácil, né? E apesar de todo mundo falar assim, a sociedade não é fácil, você já parou pra pensar nisso? Mas foi tudo acontecendo tão naturalmente, né? E graças a Deus a gente fala assim que a gente foi abençoada desde o início. E eu ficava falando, Amanda, vamos, e a Amanda falou, não, então vamos fazer um teste, vamos pegar um projeto. É que diferente da Thalita, eu já era casada, eu tinha um filho, então... O medo era maior. A responsabilidade era mais séria. E eu tava feliz com o meu trabalho, eu não tava insatisfeita. E eu tinha medo porque eu não sou daqui. E quem que é os seus primeiros clientes? Você é de onde, mano? Eu sou de Ponta Porã. Legal. Aqui do lado, né? Mas pertinho. Mesmo assim, a gente é de Naviraí e veio pra cá, tem uma adaptação também. Então, eu falava assim, Thalita, mas... Assim, eu ficava falando com ela, quem que vai ser nossos clientes? Os primeiros clientes geralmente é amiga, é parente, eu não conheço ninguém aqui. E eu ficava assim, conheço muita pouca gente. Dela, não, vamos fazer... Dela pegou um cliente, né? Vamos fazer esse trabalho juntos? Falei, vamos fazer esse trabalho juntos. A gente fez uma juntas e eu virei pra ela, já arrumei a sala. Ai, a Amanda é muito pouca. Desde o início eu falava, meu Deus, calma. Ela, não, eu tô vendo tudo, passa lá, vê o valor. A Amanda é muito assim, pá, rápido, né? E eu falei, não, então eu vou lá. E aí começou a alimentar essa ideia. Eu falava, vamos por uma mesa. E a gente começa a entender. Ela, não, a gente vai fazer um negócio caprichado. Eu falei, meu Deus, mas com que dinheiro? Ele já não tem dinheiro, ele vai gastar dinheiro. Tem uma figurinha no WhatsApp que é o Sicredi que lute. Falei, não, vamos arrumar outro sócio. Mas foi muito legal, porque foi tudo acontecendo. O escritório sempre se pagou. Quando foi esse primeiro projeto? Foi 2014.
2014. Mas assim, a AT como estrutura surgiu quando? Foi, 2014, vocês consideram 2014? Não, foi, já a gente foi? abriu mesmo, foi Entendi. em setembro de 2014. Outubro foi a inauguração. Foi inauguração, legal. mas abrimos mesmo. Então, 9 anos. 9 anos. 9 anos. Legal. Já 10 anos. Foi tudo acontecendo muito rápido, o escritório foi se pagando, foi aparecendo. Foi uma balada que a gente fez, não foi? Foi uma casa de... Uma casa noturna. assim. Ah, a inauguração? Não, Não, o projeto. Primeiro projeto. projeto. Legal. Aham. Foi muito legal. E aí foi aparecendo. E a Amanda, ela tem muito esse olhar. A gente fala assim, que a empresa ela tem que ter, né, o empreendedor, o técnico. E a Amanda sempre foi muito assim, essa questão de marketing, tudo é muito com ela, assim. E ela falava assim, Tita, o Facebook tá com tudo e tal. E 2014 não foi um ano legal, mas pra Sim. gente foi maravilhoso. A gente começou... Ah, foi bem na época inclusive setembro, outubro ali, de um segundo turno de Dilma 2, que o negócio Sim. tava meio... Isso. Depois ficou... A gente teve até 2016 o impeachment, Brasil vai, não vai, aí o impeachment sofreu muito, Lava Jato, foi bem nessa época, então. E eu lembro que até o primeiro arquiteto que eu trabalhei lá atrás, ele vinha sofrendo com isso, com esse período. E a galera tava falando, olha, não tá fácil, só que pra gente tava legal. A gente não sabia como que era antes, então pra gente tava maravilhoso. Tava tudo lindo, Mas é maravilhoso. gostoso, a vantagem de quem tá começando é porque assim, pra quem tem 50 projetos, ter 20 é pouco. Pra quem tem ter 3, já tá tudo já tá ótimo. maravilhoso. E é. ainda se pagando, o escritório se auto-pagava ali. Eu falei, gente, vai Deixa dar eu fazer uma pergunta certo. pra vocês. Nesse período, as pessoas queriam economizar um pouco mais. Eu acredito, vocês estavam começando, vocês tinham um custo-benefício melhor pro cliente. Será que isso ajudou? Com certeza, com certeza. Um começo, até a gente aparecer, até nos conhecer o nosso trabalho. Ixi, a gente também fez muito projeto fictício. Ah, legal. A gente fazia. Precisa pra gente Postar e mostrar, divulgar o nosso Eu vejo trabalho. que tem muito arquiteto que tem vergonha de fazer isso. Ele acha que ele tá sendo alguém fraudulento, mas a pessoa tem que entender que, na minha visão, Sim. tem 2 aspectos. O primeiro, você tá desenvolvendo o teu lado criativo e sim, de soluções, Sim. e você tá mostrando isso pras pessoas. Você é algo que criou, você não criou pra alguém, mas o projeto ele tá lá. Inclusive, se alguém quiser comprar e fazer, né? e executar. Exatamente. Era É, uma ele tá época pronto. que as pessoas postavam muito inspirações. E a gente não se sentia à vontade com isso. Falava assim, a gente vai ficar postando uma coisa que não é nossa, por mais que a gente... né? A gente começou a inventar, vamos fazer um banheiro, a gente inventava os clientes não na tinha nossa o que cabeça. postar, né? Aí a gente... E é que nem você falou, pra criatividade era ótimo, a gente tava ali exercitando nosso trabalho, ao mesmo tempo divulgando algo que era gosto nosso para as pessoas conhecerem, né? Então a gente fazia casas, projetos. E aí você falou que a Amanda é esse lado mais marketing, comunicação, acelerado, e você, Thalita? Não, o povo fala assim, nossa, você nasceu pra falar na câmera, vocês falam super bem. Eu falo, eu sou forçada e obrigada, porque a Amanda fala, Não. tem que fazer, tem que... Olha como ela não parou. Ela fala muito você melhor fala que bem. eu. Ela fala muito. Não. Quando é um negócio, um rios que tem que ensaiar. Decorar. Eu falo assim, manda Thalita, eu não vou fazer isso, que eu não consigo de jeito nenhum. Amanda, eu não decoro música. Eu não vou decorar. Não decorar, eu tirei pau no gato. Você decora esse negócio e faz de rios aí. Então se comunica bem, mas tem uma vergonhinha. Eu acho. Eu acredito que tem gente que tem mais que nem, por exemplo, eu esqueço. Então eu tô fazendo tal coisa, eu falo, putz, eu poderia estar filmando. Gente, como que eu esqueci? Daí eu chego no escritório, Eu tenho esse a minha problema. mãe já fala assim, você não filmou, né? Daí eu falo, aí isso é bom. Porque às vezes eu falo, não, se eu não fizer isso aqui, a Amanda vai falar, não filmou, então deixa eu filmar. Então assim, mas eu tenho que me policiar mais, me cobrar mais e me esforçar mais pra lembrar dessa parte de marketing, entendeu? Eu gosto muito do técnico, eu gosto de ensinar a galera no escritório que faz o 3D, eu que ensino, porque era algo que eu fazia, né, muito no início do nosso escritório. Eu gosto dessa parte de programação, de ver eu sou mais Pode ser da um parte técnico, mesmo. né? Sugestão com o E pessoal. O escritório, ele começou lá em 2014. Vocês lembram quando vocês contrataram o primeiro funcionário? Foi em novembro já, né? Foi no mesmo ano que a gente contratou. Foi no mesmo ano? Mas foi questão, acho que... Eu não lembro se foi no mesmo, mas foi muito porque rápido. foi, tipo assim, deu um mês. Tanto é que eu falei, Thalita, vamos arrumar uma estagiária? E a Thalita falou assim, nossa, eu tô com medo da gente não ter o que passar pra essa pessoa. Eu falei, não, eu também, mas acho que a gente precisa pra nos ajudar nas postagens. Eu Sim. peguei e falei, pra nos ajudar, pra gente... Em 2014 quase ninguém fazia.
E ela entrou, eu falei assim, graças a Deus, ela nunca ficou, acho que um dia Sem fazer nada. sem fazer nada. E o nosso primeiro escritório, eu acho que ele era 1 metro a mais que isso. E acabou. E acabou, era esse nosso escritório. E hoje são quantas pessoas? Nós estamos em 18 pessoas. 18 pessoas. O escritório que tamanho? Vocês projetaram recente, então vocês vão lembrar. Que área que ele tem? Acho que tem 230 metros quadrados. Só que a gente aumentou uma salinha agora. Ah, é? Que a gente fez o famoso puxadinho. Um puxadinho. Que até no grupo lá de obras era o puxadinho do AT, mas é porque a gente queria uma sala de... A gente começou o projeto elaborando, assim, o essencial, o que a gente poderia construir, o que a gente precisava no momento, a copa, o banheiro para os funcionários, só que a gente precisava muito de uma sala para descanso. Sempre a gente... É que, na verdade, a sala de trabalho, no início do projeto, tinha um puff. É o microfone, é o microfone. Tinha um puff no meio, que, tipo, assim, é um momento que você trabalha, você senta, você conversa, só que depois não deu, teve que colocar um monte Mais de computadores. E aí a gente ficou com falta dessa sala, muitos almoçam lá, nossa copa Sim. é boa, maravilhosa, mas sim, um momento de descanso, deitar e Tem que tudo ter um mais. espaço pra isso. Um né? espaço pra Então isso. já teve um puxadinho. Já teve Isso é um bom sinal. Eu tava esses dias, a gente gravou com o Léo Caldeirão da LC. Sim. E aí ele fez o escritório dele novo lá. Eu falei, Léo, prepara, velho. Você vai ter que expandir já. É natural. Porque eu falar a São Bento, quando a gente tinha sede lá na Viraí, em 3 anos nós fizemos 3 ampliações, porque assim, não, amplia uma sala aqui. Aí na segunda, não, já amplia uma coisa maior. E não deu, e aí na terceira nós fizemos aí um negócio gigantesco e depois viemos pra cá. Mas o espaço daqui, inclusive, é um pouco maior com o que a gente tinha lá e ele praticamente é todo preenchido. Então as coisas elas vão evoluindo. E parece que quando você cria o espaço, o universo dá um jeito de preencher aquele espaço. Mas exatamente, é que nem a Amanda falou, a gente criou, né, a gente pensou em tudo, o posicionamento dos computadores, e a gente queria que no centro fosse puffs, pra estar trabalhando. Tem o nosso... Google. Tipo um Google. E aí, eu tô cansada. A gente tem o nosso momento lá do lanche da tarde, que todo mundo para, descansa, dá risada. E a gente queria que fosse algo assim, né, mais informal. Só que a gente viu que a necessidade era outra. E teve que colocar gente. Teve que colocar gente. Fizemos a sala e tamo lá. E hoje dentro do escritório com essas 18 pessoas, o que vocês fazem exatamente? Que tipo de serviço que vocês prestam? A gente presta digamos assim, do início, que é o projeto, toda a parte, projeto arquitetônico, projeto de interiores, de todos os ambientes, e também a parte de gestão de obra. A gente elabora. O que a gente não elabora nessa parte de construção, de tudo mais, é a questão de projetos complementares. A gente é com engenheiro, não é, nosso escritório não faz projetos complementares, e o paisagismo. O paisagismo a gente sempre deixa ciente o nosso cliente, na hora que a gente vai elaborar o projeto, aonde que teria o jardim, plantação baixa, plantação alta, tudo mais, mas espécie, fazer realmente um projeto de paisagismo, nós não elaboramos. E nessa questão de gestão de obra, né, até estava atendendo uma cliente ontem, a gente deixa claro que a gente não acompanha mais. Esse acompanhamento de obra, que é um valor mensal, que você vai lá só para ver se tá legal tudo, a gente não faz, a gente começou a fazer, acho que não durou 1 ano, e a gente falou, isso não dá pra gente fazer, porque a pessoa, ela acaba colocando os fornecedores dela lá dentro, e muitas vezes é por conta de preço ou algo assim, ou porque é amigo e tal, só que a gente se sente tão responsável mesmo acompanhando que não tava compensando. Porque querendo ou não, é um processo bem semelhante, aí estamos falando com uma gestante aqui, é um filho, né? Sim. Você gerou o projeto ali, a hora que você tá vendo ele ser construído e uma coisa não tá legal, você vai tomando as dores daquilo. A gente chama todos eles de filhos. Esse filho aqui tá dando mais trabalho, esse é mais rebelde. Então assim, esse acompanhamento vocês não fazem mais. Não. Como que funciona se o cliente, por exemplo, ele eu não sei como é que tá organizado isso lá, se ele fecha com vocês a arquitetura, mas não fecha a gestão de obra? A gente Vocês não fazem o acompanhamento da obra, mas vocês tiram as dúvidas da equipe de construção. Sim, a gente, no nosso contrato até, digamos assim, não estamos fazendo administração de obras. Entendi. A gente coloca 5 visitas técnicas, legal. Inclusa na parte de projeto, que ele pode nos avisar com antecedência. E claro, também, se o fornecedor quiser tirar dúvida, a gente está à disposição e no nosso escritório, acima de 5 visitas é cobrado um valor de uma visita técnica. A gente fala assim que nunca a gente vai deixar um cliente na mão, jamais. Então, assim, tem dúvidas, é claro, a gente vai
vai estar lá para solucionar. E o legal que a gente conseguiu organizar hoje dentro da nossa equipe é estar trabalhando com profissionais. Então, assim, no setor de projetos, eu não sei quantas pessoas são, mas só tem uma que é estagiária. O resto é todos profissionais. Então, a gente tem um profissional que ele é especialista em pontos. Então, chegou nesse momento, a pessoa tem dúvida, ponto elétrico, ponto hidráulico, ponto de tomada. Então, a gente tem a arquiteta que é responsável por isso, e ela vai na obra checar todos os pontos. Então o fulano a gente não tá administrando a obra, mas o eletricista dele tem dúvida, então a gente tem um profissional para tirar essa dúvida. Aí o profissional é responsável pelo detalhamento de móveis, de mármore, de criação de interiores, então para nos auxiliar até mesmo a desafogar, né? Porque antes era tudo eu e a Amanda, respondia, e o WhatsApp e tal. E a gente acabou conseguindo construir essa turma legal que tá com a gente já há alguns anos. A maioria se formou com a gente, e a gente viu aquele potencial, trouxe um plano ali de carreira para ficar ali com a gente. E aí hoje eles são líderes de setores, vamos dizer assim. A gente faz analogia como se fosse uma clínica. A gente pega e fala, quando você vai num médico, geralmente você não vai num clínico geral. Você vai num especialista, num dermato, num gastro, alguma coisa do que você está precisando. Então, lá no escritório, a gente achou assim, vamos deixar um especialista em cada setor, porque, gente, é muita coisa. Uma casa, uma construção... É muito detalhe, é o luminotécnico, é o jardim, é os móveis, é a pedra, tudo aquilo tem que se casar com um projeto hidráulico, com um projeto estrutural. Então, a gente deixando um especialista em cada parte, digamos assim, cada um fica expert naquele setor. Então, os erros diminuíram, assim, erros acontecem, mas... Eu vejo que tem as pessoas têm uma visão errada de que precisa bater a necessidade na porta para ela poder especializar esses tipos de trabalho dentro da empresa dela, não só da arquitetura, mas no geral. Porque aqui na São Bento a gente tem vários setores. Então tem o marketing, contabilidade, o fiscal, compras, obra, e aí dentro da obra tem as frentes de trabalho, enfim. O comercial, negociação, que trabalha com a inadimplência dos clientes, pessoal de atendimento ao cliente. Exatamente. E o que eu percebo é que quando você especializa a equipe para cada um fazer alguma coisa, a empresa começa a crescer. Porque cada um vira especialista naquele assunto, atende o cliente melhor, despacha aquele trabalho melhor, dá mais tempo para vocês fazerem o que é importante, que é a captação do cliente, a negociação, a visão de projeto como ideia. Não, poxa, eu tô ali dando offset, trinho o dia inteiro no AutoCAD. Não, deixa a equipe fazer isso. E uma coisa que é muito legal, Vitor, que a gente tem falado, assim, até para os nossos clientes, que melhorou muito até no setor de projeto. Por quê? Porque aquele especialista que tá ali no setor de projeto é ele que vai na obra verificar os pontos que ele fez. Legal. Então ele entende do que ele tá olhando lá. Exatamente. E aí já chegou o caso de falar assim, não, eu cheguei lá na obra, eu olhei e falei, meu Deus, esqueci essa cota. Como que eu vou cotar? Ou se não, por que eu coloquei essa medida sendo que aquela é mais perto? Sabe? Então eles começaram a observar uma forma mais fácil, melhor, né? Da pessoa entender. Mais prática, mais né? prática. A gente fala assim, olha, pensa que talvez quem vai ler esse projeto, talvez não tenha um estudo. Então tem que ser o mais simples possível. De onde veio esse veio de gestão de vocês? A Amanda, ela sempre lê muito e sempre gostou de curso. Então, sempre que aparecia um curso, algo assim, né, a Amanda falava, olha, eu acho que isso é legal e tal. E também a gente fez uma consultoria. A gente já fez duas consultorias. Dentro do escritório. Valeu a pena pra vocês? Muito. As duas, né? Muito. A questão, assim, o técnico, a arquitetura, o elaborar o projeto, é a nossa paixão, a gente gosta, mas a parte de empresa, a parte de gestão, para aquilo funcionar, para aquilo ser lucrativo. Sim. Então, teve que ter todo um treinamento. Lógico, eu sempre gostei. Eu falo que desde pequenininha eu sempre vendi alguma coisa. E nosso financeiro, desde o começo eu falava, Thalita, a gente vai ter salário. Dia a gente vai ter salário, né? Tem que ser assim. Dia vai sobrar alguma coisa. A gente vai ter que ter salário. O dinheiro é da empresa, o dinheiro não é nosso. A gente sabe. Então, eu tinha um pouco de noção de que estava ouvindo, nada muito elaborado, só que os cursos foi nos ajudando, questão de liderar a nossa equipe, para que lado que a gente tem que olhar.
Essas coisas. E ser curiosa, né? A gente fica... A gente até brinca, a gente vai em algum lugar. Não, vê aí como você vai fazer, porque a gente é assalariada, né? Então, assim, pra mim foi uma Vou ver se meu patrão deixa. Foi uma conquista muito grande, depois da consultoria que a gente fez, de conseguir alinhar, fazer a esteira, nosso fluxograma. Hoje, a gente montou uma apresentação na hora de mostrar para o nosso cliente o nosso trabalho, que antes era assim... Meu Deus, mas é tudo isso? Tipo, e como, tudo isso que vai... Deus. É o tempo, né? Os clientes se assustavam com o tempo de projeto. Uhum. Porque todo mundo... não, mas eu já tô com um consultor Isso. contratado, entendeu? Tudo isso de tempo. Tudo isso de tempo, então isso assustava. Então a gente falou assim, cara, como que a gente tá assustando o cliente com o tempo? Então a gente montou, foi numa consultoria dessa. que ele falou qual que era o passo a passo, a gente passou pra ele, montou uma esteira. Daí até a gente falou assim, nossa, olha o tanto de coisa que passa, né, pra chegar no final. A gente falou assim, cara, vamos montar uma apresentação mais sucinta, e a gente mostrou isso pro cliente. Então na hora que ele viu aquilo, tudo que passa, na hora que a gente fala o tempo, ele fala, não, ótimo, tipo assim... Entendi, vocês demos valor, né? deram um comparativo, né? Isso, então, não é que vai demorar 6 meses, é que nesse... Um exemplo, tô falando de 6 meses como exemplo. É porque no primeiro quinzena eu vou fazer isso, na segunda a gente vai ter o briefing, a entrevista com vocês, na segunda a gente vai passar pra equipe, na terceira equipe vai devolver, nós vamos revisar. Até alteração, ó, aqui tem alteração, aqui vai ter, quando aprovar, aí vai pra esse passo, aí tem isso, aí tem aquilo. Daí eles viram, até pro cliente, assim, porque geralmente tá lá naquele final... Uhum. Mas agora eu quero mudar a planta. E vocês nessa... Aí é curiosidade minha de empresário. Sim. Vocês nessa esteira do projeto, mudaram alguma coisa para ter mais contato com o cliente no meio do caminho? Sim. Quero dizer, eu vou apresentar pra você daqui 3 meses. Não, então calma lá, cada 15 dias, às vezes eu mando uma mensagenzinha, não que é automático só pra mostrar serviço, mas pro cliente ele ver que a coisa tá andando. Exatamente, quando a gente fez essa esteira, a gente viu como era necessário a gente mostrar pro cliente que, olha, a gente vai ficar um mês pra apresentar tal coisa, fica no escuro, né? mas a gente está trabalhando em cima do seu projeto. Então, é muito legal porque a gente conseguiu observar onde a gente tinha que melhorar, o que a gente tinha que fazer em determinado ponto e o contato ser maior com o cliente. Olha, é daqui tantos dias, porém estamos trabalhando no seu projeto. Então, assim... A gente melhorou muito. A gente melhorou muito. Chegava numa etapa que ficava muito tempo sem contato com o cliente, que é a etapa que vai para o engenheiro fazer os complementares. Então ficava ali um tempo com o cliente, nós em stand-by. O que a gente pode fazer? Não vamos chamar ele, vamos mostrar, por mais que a gente elaborou todo o projeto, que nem os pontos de tomada. A gente mostrava tudo onde estavam os pontos de tomada, se ele queria mudar. Não, tipo, quero colocar mais um aqui, uns detalhezinhos assim. Sim. Então a gente era mais um contato. A gente já pode ir ter uma visita pra escolher os revestimentos. A gente ficava olhando o que a gente já poderia ter aquele resolver pra ele, entendeu? Pra ele ter mais movimento, fazer mais coisas. Isso, interessante. Vocês viajam bastante. Eu não sei se vocês repararam nos últimos anos. Eu sei que teve um aeroporto que fez isso lá no começo e agora é meio que regra. E eu vi na prática, no dia a dia, a gente foi reparando, e depois eu vi que teve um estudo montado que todos os aeroportos fizeram um caminho um pouco mais longo entre o finger do avião e a esteira de bagagem. Porque antes, se você for olhar, um pouco antes da pandemia, você saía do avião, você ia pra sua esteira, e aí você ficava lá esperando a mala. Ai, não vem as malas, nem começou a rodar ainda, aí começa a rodar, e a tua tá lá no final, vem um caminhãozinho, vem outro caminhãozinho. E agora, você chega, a tua mala já tá lá. Tem um monte de mala girando. Então, repare, eles fizeram um caminho maior, porque para a percepção do cliente, não atrasou. Não demorou a minha bagagem para chegar. Eu demorei para chegar lá. O tempo é o mesmo. Mas a percepção do cliente muda. E não é que os aeroportos estão enganando o cliente. O processo é aquele. O cliente precisa entender. Exatamente. O usuário, ele precisa entender que o processo é aquele. Se ele chega, a mala já tá lá, então é normal. Hoje a gente chega na esteira, não, pega lá, tá correndo, corre pra pegar a mala que tá saindo ali. Então, e antigamente você ficava esperando. Não, aumenta a satisfação. Exatamente. E sabe o que é legal? Que, assim, o cliente muitas vezes chega com muita pressa. Eu tenho pressa pra construir e tal... Tô com a construtora contratada. E aí, com a apresentação, a gente mostra a importância. A gente sempre fala, quanto maior tempo de projeto, menos tempo de obra. E aí, no final, o cliente até fala assim, às vezes... eu queria muito começar o quanto antes, mas eu
não, é minha casa, né? É melhor eu pensar com calma. Então, assim, ele consegue compreender a importância de tudo aquilo que a gente tá fazendo, o porquê que o engenheiro só vai fazer o elétrico e hidráulico no final do projeto. Eles acham que, assim, a gente elaborou o projeto arquitetônico, tá tudo pronto, inclusive elétrico e hidráulico? Não. Ele tem que esperar os pontos. A gente vai falar pro engenheiro onde está o filtro de água, onde que vai ser o ponto da pia, onde vai ser a torneira. Então, ele tem que esperar esse momento até o final dos interiores para ele ter todos os projetos em mão, né? Bacana. E pra você, Amanda, o que é arquitetura? Em arquitetura... Já começou as perguntas difíceis, né? Filosofia. Começou a fazer difícil, filosóficas. A arquitetura, pra mim, ela é assim, ela traz dignidade. Ela traz qualidade de vida, né? Tanto é que hoje, lá no escritório, a gente quis trazer a arquitetura, um projeto, a gente sempre sonhou no começo um projeto social, que a gente falava que todo mundo tem que ter... Porque pra mim é isso, a qualidade de vida, a dignidade que você tem do bem-estar, de estar com a família, de uma mesa cheia, esses contatos que a arquitetura ajuda a transmitir. Então, pra mim é isso. Não sei se eu consegui responder. Eu acredito que é bem por esse caminho. Você tava falando algo que esses dias a gente gravou um episódio também com a Ana Braga, ela Organizer, ela tava explicando que ela vê muito, e ela fez psicologia, ela parou, abandonou psicologia, mas ela consegue observar muito como a organização atual da casa reflete a situação psicológica do cliente dela. Então, às vezes, tá passando por um divórcio, ou um momento difícil no casamento, na paternidade, ou uma doença na família, e ela vai ver que a casa não tá legal e a pessoa também não tá. Então, eu acho que a arquitetura, ela tem muito esse viés de do tocar em pontos certos e mudar a vida das pessoas, né? Quando elas moram bem. E vocês falaram do projeto social. Sim. Como é que é o nome dele? É o Edificando Sonhos. Edificando Sonhos. Eu lembro que vocês vieram uma vez aqui na São Bento em 2019, me apresentaram um projeto e eu achei genial. Nós não participamos do Edificando Sonhos, mas eu achei muito bacana, porque eu tinha uma coisa meio semelhante em mente. Tem até hoje, quem sabe no futuro saia, talvez até numa parceria. Mas conta pra gente, o que é o Edificando Sonhos? Como ele surgiu e o que ele é hoje na prática? Como que ele surgiu, digamos assim. Eu e a Thalita, desde quando a gente iniciou o escritório, a gente falava que a gente gostaria de ter um projeto social. Só que era muita conversa e a gente não colocava isso em prática. Como, né, várias coisas, se a gente não colocar logo, vai ficar só na conversa. Então, chegou uma época, a gente tem uma pessoa que trabalha pra gente, hoje ela até trabalha na minha casa e também trabalha até hoje no escritório. E ela ficou doente, ela ficou um tempo doente, e a gente foi fazer, meu filho pediu pra fazer uma visita pra ela, tava com saudade e tudo mais. Falei, vamos lá, vou lá levar uma cesta e tudo mais. Cheguei lá, me deparei com uma realidade que eu não imaginava que existia, assim, pra essa pessoa, pelo menos, que ela era uma pessoa, assim, extremamente feliz, sabe, nem um pouco vitimista, nada, você não conseguia ver esse problema. Eu cheguei lá, assim, de uma casa que não tem pia, era um balde com uma torneira, não tem forro, não tem piso, várias coisas, assim. Daí eu falei assim, Thalita, eu cheguei lá, assim, me partiu o coração. Eu acredito que eu acho que a gente tem que começar a ver o que nós vamos fazer no nosso projeto social. Daí a gente falou assim, vamos reformar, vamos ver o que a gente consegue com os nossos parceiros de fazer uma reforma, a gente lançar isso meio que todo ano, a gente escolher uma família, a gente começa por ela, que a gente já conhece e tudo mais. Só que nisso assim, eu falei, vamos, mas tem que ser meio que vamos. A gente tem que ser agora, porque senão não faz. Senão a gente não vai. Chegamos na sala com a nossa equipe, falamos assim, olha, a gente quer fazer isso, um projeto, tudo mais, vamos reformar, começar com uma casa. Cada um, vamos falar um nome aqui, até que surgiu Edificando Sonhos. A gente já, digamos assim, lançou página no Instagram, mandamos fazer camisetas. Fomos atrás de uma mão de obra. Ela falou até assim pra gente, até hoje, ela falou assim, pro próximo, vocês avisam com antecedência. Digamos assim, a gente falou na quinta-feira, olha, segunda-feira a gente vai começar a quebrar isso. Quebrar sua casa inteira. Foi muito rápido. E lançamos o Edificando Sonhos. Não foi fácil, foi bem... O primeiro foi bem desafiante. Os finais de semana, nossa, era lá. A gente era servente, digamos assim. Não dava pra chamar a gente de pedreiro, porque a gente não conseguia fazer nada. Pouco recurso, muita vontade de fazer a coisa certa. Exatamente. Mas, assim, no final, foi um resultado maravilhoso. Foi, assim, pra nós, assim, eu falo pra Thalita, assim, foi o melhor
projeto nosso. É muito gratificante, né? É muito bom poder, assim, ajudar. E que nem eu falo da arquitetura, trazer aquela dignidade, aquela qualidade. É poucas coisas, não é assim, o luxo, eu falo, né? O material. É ter uma pia na cozinha, né? Exatamente. Sim. É ter um banheiro limpo, é ter uma mesa pra família sentar e tomar um café da manhã juntos, pra almoçarem juntos. Uma mesa que caiba a família toda. Exatamente. Né? Com as cadeiras, às vezes, todas iguais. Exato. E não tinha nem banheiro pra todo mundo, né? Era um banheiro bem precário. Mas o primeiro a gente sofreu bastante. Eu lembro que a gente lançou uma vaquinha online pra arrecadar 4 mil, foi muito sufoco. Foi muito sufoco. Nossa! Mas arrecadamos 4 mil, só que assim, a mão de obra, a gente que ajudava e a gente fala pra todo mundo, a gente ficou um ano pagando boleto, eu e a Amanda. Porque a gente tava começando na área da construção. Uhum. Então a gente não era tão conhecida nas empresas, né, de materiais de construção e tudo mais, só que a gente teve muitas pessoas que ajudaram, que doaram piso, louças e metais, teve um que doou um painel de 3D, enfim. Legal. A gente ganhou cozinha planejada, umas coisas assim. Agora o segundo já tá assim, nossa graças a Deus. Surreal. E esse primeiro foi feito lá em 2019 ou quando que ele saiu? Ele concluiu em 2020. Janeiro de 2020 a gente... Daí o que aconteceu? Aconteceu que a gente teve um gasto maior do que a gente imaginava. Esses números são abertos, os valores que vocês gastaram no projeto ou não? Olha, eu não vocês falam? lembro, mas eu acredito que não foi assim, mas foi, sei lá, uns 60 mil. Eu acho que foi, você tinha até comentado que ficou em torno de 55 a 65 Legal. mil. E agora vocês estão no segundo? Agora nós estamos no segundo. A ideia era fazer um por ano. A gente já falou que não conseguimos fazer um por ano. A gente tá pensando em fazer um a cada 2 anos. Pra começar num e terminar no outro, digamos assim. Pra até, assim, a gente conseguir arrumar parceiros, a divulgar e tudo mais. Fazer um negócio mais elaborado. Esse demorou um pouquinho mais porque teve a pandemia. Teve a pandemia, né? E a construção do nosso escritório, tudo isso a gente, quando viu, passou. Sim. Daí esse ano a gente falou, não. E querendo ou não, igual vocês falaram, eu acredito que seja uma dedicação até maior, às vezes, que o projeto para um cliente, né? Porque tá pegando a casa de alguém que às vezes nem pediu. Sim. E é uma responsabilidade não, e de entregar algo melhor do que... Não, ele não sabe nem como vai ficar. É surpresa. Mas não tem que dançar pra ganhar a casa. E esse segundo, ele tá em que etapa agora? Ele tá em projeto ou ele tá já em execução? Tá já em execução. A Thalita que tá à frente dele. A gente já tá cobrindo a casa, passando todos os pontos, já estamos rebocando a casa. Parte de obra cinza, né? Obra cinza, mas... E tem uma previsão de término? Abril. A gente queria em abril, né? Vamos ver Legal. se tudo dá certo. Muita coisa a gente depende também das doações, né? Então, assim, tem aquele período, né, de receber o material, enfim. E esse projeto agora a gente tem o apoio do Ministério Público e o Leilodom, né? Que legal, o MP Social entrou com vocês. Sim, foi bacana, muito legal. Muito então, assim, a gente tá bem amparado. Inclusive, pra quem não sabe, eu vou até falar olhando pra câmera. O MP Social, o Ministério Público, claro, do Estado, eu acho que no Brasil todo, mas aqui em Dourados, os promotores têm uma iniciativa muito bacana que é o MP Social. Eles validam projetos sociais para facilitar a doação. Então, se você está doando para algum projeto que é cadastrado no MP Social, você está doando para um projeto que é levado a sério. E muita gente não sabe, mas é por isso que eu vou falar aqui, que empresas no regime de tributação de lucro real, elas têm um incentivo para parte do pagamento do imposto, dos tributos, ser revertido para ações do MP Social. Então, em vez de você pagar o imposto lá para a Receita Federal, você consegue converter isso numa ação social da cidade. Exato. Que muita gente não sabe. Mas que legal, agora vocês têm o apoio do MP Social, do Leilodom. Isso, exatamente. Então, a Leilodom procurou Fiquei sabendo que arremataram uma bonequinha esses dias lá. Nossa, essa bonequinha ficou assim, a gente... Nossa, a gente tá muito... Acho que já é a terceira vez que a gente leva essa bonequinha. Ela fica lá em casa e depois ela volta pro Leilodom. E foi muito legal, né? Que foi no lançamento da revista, de uma capa da revista. E a gente conseguiu unir o útil ao agradável, que era o lançamento da capa junto com o lançamento do Edificando Sonhos. Que legal, que bacana. E dessa vez, nesse segundo Edificando, a gente
conseguiu muita doação de material também e também de valores, porque querendo ou não, a mão de obra, né, a gente tem que arcar com tudo, e a gente teve que fazer um acréscimo, porque é uma família com 7 filhos, né, que moram lá, e assim, 5 são crianças que moram, almoçam, jantam, tudo na sala, dormem ali na sala, então a gente precisou ampliar, então esse vai ter um custo um pouco maior do que o primeiro. E hoje vocês já fecharam esse custo desse segundo projeto ou não? O custo total não, porque a gente ainda não colocou todas as doações que nós tivemos de material, né? Então, assim, e muita coisa... Não, mas eu falo assim, o que já arrecadaram dá pra fazer a obra ou ainda estão arrecadando? Entendi. Dá Legal. sim. Graças a Deus. E por que fazer um por ano? Vocês falam por essa demanda que gera. Pela demanda, pelo tempo. Uma a cada 2 anos, né? Desculpa. Uma a cada 2 anos. Tipo assim, parece que é simples, mas achar a família não é simples. Achar, eu acho que é o mais difícil. O que vocês fizeram dessa segunda vez? Porque a primeira vocês conheciam, né? Sim. Essa segunda a gente começou a procurar, começamos a ir nas igrejas. A procurar, a gente já tinha, digamos, uma família em mente. A gente gostaria que fosse... Pelo menos a preferência que fosse uma mãe solteira, tivesse filhos. Alguém que realmente que precise muito. Que precise, que ia ser mais difícil pra ela, tudo sozinha. Então a gente começou a procurar, não tava assim, a gente conheceu, não falava do projeto, mas a gente conheceu algumas famílias, até que, por último, foi o grupo Vincentino que nos ajudou a achar essa família. Falou que a igreja ajudava muito, no que a gente chegou lá, a gente já sabia que... O coração bateu diferente. Como que pode, né? Então são 7 filhos. 7 filhos. 5 são crianças. Os 2 adultos que sustentam a casa com salários baixos, né? Então a mãe já não trabalha. E aí a gente analisou toda a história e tamo lá. O marido da Amanda tá nos auxiliando na documentação do terreno, tudo pra gente regularizar. Mas tá dando tudo certo. Que legal. Graças a Deus. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. É muito Vocês vão estar lá na ver. entrega. Estaremos. Nós é bonequinho. Sim. Nós é bonequinho. Abril, já vou deixar agendado aqui. Por favor. Legal. E aí, a próxima previsão é para 2025 ou 6? 5. Digamos 2025. Assim que 2025 a gente quer começar. Pra daí, às vezes, que sempre a gente começa depois de junho. Daí, às vezes, que dependendo de como for a reforma, às vezes, talvez não consiga. Eu falo, a gente não termina a obra em dezembro, é a coisa mais difícil do mundo. Então, talvez a gente vá, começa dia 25 para terminar em 2026. Mas calma lá, abriu a previsão de entrega? E a Lívia chega quando? Abril. Não, e na entrega da primeira... Lívia, pra quem não sabe, é o bebê que a Thalita tá esperando. E janeiro, na entrega do Edicando do primeiro Edicando, a Beatriz tinha 5, 6 meses. Não, ela tinha uns 7 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro 6 para 7 meses. Aí eu tava lá, né, também auxiliando, só que esse eu tô mais presente. E como tá tranquila a gestação, eu deixo ela lá. Mas teremos um abril movimentado. Vai ser entrega de edificações, um parto. Já pensou? Meu Deus do céu. Mas é tudo bem. A rede de apoio é bom pra isso, né, mãe? Vovó. Exatamente. Ajuda um pouquinho que eu vou entregar a casa. Tem gente... Aqui em casa são 2, lá são 7. Eu vou ajudar ali, eu já volto. Tipo isso. Eu vou ajudar ali, eu já volto. E meninas, agora vocês falaram que não estão mais fazendo esse acompanhamento de obra, mas estão fazendo a gestão de obra. E eu tenho reparado que muitos escritórios de arquitetura têm feito isso, acredito eu, por ser uma lacuna de mercado com gente de qualidade fazendo. Eu falei esses dias com o Léo da LC aqui, a gente gravou um episódio muito bacana, mas Dourados é uma cidade muito grande, e eu acho que faltou realmente, né? Falta uma mão de obra especializada entre o arquiteto, que no caso são vocês, e o mestre de obra ali que tá com a mão na massa o dia todo. Falta alguém para traduzir essas duas linguagens para estar no meio. E eu tô vendo que os escritórios de arquitetura estão preenchendo esse espaço por terem qualidade de trabalho. Como é que surgiu essa ideia para vocês? Foi algo que vocês viram alguém aqui fazendo, de fora? Na verdade, foi um cliente que nos pediu, a gente... Isso é um bom sinal, confia no trabalho de vocês. Exato. Ele nos pediu para fazer a administração da oficina. Eu não tenho tempo e eu gostaria, como vocês, elaborar um projeto que vocês cuidassem de tudo, fosse atrás, tudo mais.
A gente falou assim, olha, a gente enfrenta, vamos fazer, mas é o primeiro, né? E assim começou. Começamos já com a obra, assim, a gente tinha só a parte do acompanhamento que a gente não fazia mais, a gente já tinha, não era uma coisa viável para o escritório, era muita responsabilidade para, digamos, para pouco ganho. Então a gente veio para essa linha da administração, a gente viu que estava dando certo, e nisso a gente começou a oferecer, foi assim, meio que quase unânime, 90% dos clientes que a gente faz o projeto. É mesmo, eu ia perguntar isso para vocês. A maioria, a gente não faz que nem assim, construtora que o seu metro quadrado vou te cobrar tanto e vou te entregar por tanto a sua casa. Com a chave na mão, não. Ah, não, é claro, vocês não são a construtora, vocês são a administradora. Sim, é administradora. Porque a diferença é, a construtora, ela cobra, ela compra, dependendo do contrato que foi fechado, né? Ela tem equipe, ela constrói, ela toca aquilo. A administradora, eu até brinquei com o Léo Caldeirão, ela é o maestro da obra, né? Então ela coordena os arquitetos, com o eletricista, com o engenheiro estrutural, com o engenheiro próprio elétrico, com a mão de obra, o pedreiro, o servente. A gente fala que a gente não vai fazer o valor do metro quadrado fechado, porém a gente vai ajudar o nosso cliente a fazer o valor do metro quadrado que ele precisa. Então, porcentagem. É uma porcentagem. Legal, sobre o valor gasto na casa. E eu acho que compensa. Falando, não tô puxando a sardinha de vocês, mas eu vejo, todo mundo fala que obra é dor de cabeça. E fazendo desse jeito, com profissionais capacitados, igual você, igual comentei com o Léo, e outras pessoas que têm feito um bom trabalho, a dor de cabeça, ela reduz muito. Sabe? Por quê? Eu entendo um pouco de obra. Pineca entende de obra. E mesmo assim, a gente tem as nossas dores de cabeça. Se você não entende de obra e vai largar na mão de, às vezes, alguém que não tem essa visão de gestão, principalmente projetos de alto padrão, que precisam do nível de detalhamento muito maior. É o projeto da pedra, igual a Thalita comentou, que tem que ter o corte específico, aqui vai uma tomada, e tem um pilar, e você quer fazer, como é que você vai fazer o piso? Exatamente. É muita coisa. Se a pessoa não tem noção, às vezes o mestre de obra não teve aquela experiência de fazer algo tão detalhado, e o resultado final vai ser algo desagradável. E o intuito, Vitor, é que a gente auxilie o cliente a fazer boas escolhas, né? A gente com bons fornecedores, e que a gente consiga um desconto muito legal para o nosso cliente, já que a gente tem uma demanda, já que, né, a gente tem vários projetos sendo executados ao mesmo tempo, que a gente consiga esses descontos para legal. Se autopagar, né, a nossa porcentagem. Assim, e querendo ou não, só o que ele não gasta mais, não erra, não refaz, o retrabalho. Tem obra que você passa e faz parte, acontece também, martelete quebrando tudo, aí você fala, poxa, mas tudo que tá quebrando aqui é um dinheiro jogado fora, de trabalho, do que concretou, do que foi feito, do que vai trocar. Então, eu acho que vale muito a pena. E ontem me perguntaram, eu tava no jantar, hoje um vizinho hectares me perguntou, o que você acha, como é que funciona para não ter essa dor de cabeça? E eu acho que o caminho da gestão de obra, ter alguém para gerir é uma solução perfeita. Igual você falou, ainda mais obras de alto padrão, são muito detalhes. Sim. São muitos casamentos ali dentro que tem que dar certo, e se não ter essa gestão desde o início, eu queria na minha casa ter... Contratar alguém pra mim. Contratar alguém pra mim, não tem. O duro é isso, né? Você tem que fazer, não tem ninguém. Você que tem que gerir o seu próprio. Você que tem que gerir o próprio. Mas então 90% dos clientes hoje, eles entram também entra no fluxo de trabalho deles a gestão de obra. Exatamente. Isso significa que eles estão muito felizes com o trabalho de vocês já do projeto, porque senão não aceitariam. Senão, exatamente. Eu falo que a gente tá no caminho certo porque a gente vê que muitas vezes a gente tem que falar não também. Porque a gente não quer abraçar, né, mais projetos do que a gente aguenta, assim. Então, eu e a Amanda, a gente é muito, muito sério, muito exigente. A gente fala assim, errar, a gente vai errar. O negócio é a gente assumir o erro, falar, não, a gente errou, vamos consertar de qual forma. Então, não adianta a gente querer só volume, né? Sim. Só quantidade. Tem que ter qualidade. E que nem a Amanda falou. Um dia a Amanda chegou e falou assim, Tita do céu, eu cheguei lá, o negócio faltou e tinha que vir um outro. Olha os detalhes que a gente tem que pensar, é muita coisa. E eu falo, é muita coisa.
É muita coisa. É um ponto de tomada que tá no lugar errado, um filtro É um interruptor de que água. não deu certo com o espelho, que a porta abriu, que a maçaneta... Assim, é pequenas coisas, só que... A É bem gente isso mesmo. faz É. toda a compatibilização, incluindo o projeto do engenheiro. Essa legal. questão, tem um nicho aqui, mas e o pilar? Ele tá em qual seção? De que forma que ele tá? Vai passar o nicho? Só que é claro que sempre passa alguma coisa, porque é E muito. não Sim. foi também isso aí do dia pra noite, né? É. A gente foi aprendendo... Não, e eu falo que, por exemplo, a São Bento ela tem 35 loteamentos lançados. E é impressionante como cada vez que a gente aprova um projeto, eu digo de aprovar porque na obra a obra ela tem a sua complexidade, mas na obra os problemas geralmente são os mesmos, você vai corrigindo e aprendendo. Uhum. Mas na hora de aprovar, cada vez tem uma jabuticaba diferente, é impressionante. E você aprende, né? E é uma situação Sempre. que não é. Algumas dava pra ter previsto, geralmente a gente prevê. Mas esses dias a gente tava. Faz um tempo, já uns 2 anos, que eu falei pro pessoal: olha, geralmente o licenciamento ambiental é um caminho crítico do nosso fluxo de projetos. Uhum. Então, vamos correr aqui com o licenciamento ambiental. De repente, o licenciamento ambiental foi e começou a virar caminho crítico a estruturação societária, porque a gente mudou o jeito de fazer. Uhum. E aí ela é um pouco mais complexa, levava mais tempo, mas claro, ficava melhor. Então agora a gente já aprendeu, o caminho crítico virou outro. E aí num outro projeto novo agora, calma lá que tem isso aqui que surgiu que a gente não sabia. Então é sempre um aprendizado. É E aí sempre. você tem que pegar os erros e aprendizados do passado, documentar pra não acontecer novamente e ao mesmo tempo estar preparado pra surgir qualquer alienígena ali que nunca Não, foi visto na face da Terra pra poder resolver E a na bucha, né? construção isso é muito comum, porque eu falo que todo mundo tá inovando, tá trazendo novidades, tá trazendo materiais novos e a gente tá ali pra tá aprendendo e tá colocando. A gente, uma dessas consultorias, nós desenvolvemos POPs de todos Que legal. Todos os setores. de todos os setores. Daí, esses dias a gente tava falando da obra, a gente pegou e falou assim: agora a gente precisa de um POP só de acabamento. Só de acabamento. A gente até, mas assim, mais É específico, que o pop melhorando. tem dentro Tem dentro. de acabamento dentro do de obra, só que a gente precisa de um mais específico aí. Específico. Então a gente vai sempre melhorando, né? Então a gente falou assim: Pra quem eu acho não que... sabe, o POP é o procedimento operacional padrão. Exatamente. Quando você padroniza uma ação ali, eu não sei se ela veio disso aí, mas quem usa muito é franquia, né? Sim. Então, ao McDonald's, você vai fazer lá o Big Mac e aí tem que ser feito exatamente daquela maneira, naquela temperatura, Isso. aquele tempo de grelha. Então, qualquer um que chega lá aprende o jeito do McDonald's de fazer. E a gente tem desde o setor, porque a gente fala que tem 2 setores, o de projeto e o de obras. Então a gente tem desde o setor de projetos até em atendimento. Nós temos pop de atendimento. POP de atendimento, como que vai ser feito o atendimento, o que tem que ter na recepção, como que é servido a bandeja, o café, enfim. Que legal. Até essa questão de obra. Mas a obra, como são muitos detalhes, a gente vê que sempre a gente tem que aprimorar. Não, nunca para de Nunca mudar. para. E assim, esses procedimentos estabelecidos, como é que funciona pra alterar isso? Porque tem alteração de processo o tempo todo, né? Sim, Tem com alguém que certeza. cuida disso dentro, é vocês que vão colocando a mão ou a consultoria Geralmente acabou fazendo um trabalho. a gente tem os responsáveis por setor. É os chefes do entendi. setor. É os chefes do setor. Então, eles que são, que nem a gente tem a engenheira-chefe da parte de obras. Então, ela que é responsável em modificar esse POP. Mudou Se ela alguma coisa? mudou alguma no processo, coisa. muda o POP. Muda o POP, exatamente. Que legal. A parte do executivo, tem um responsável pelo setor executivo. Mudou ele que... E vocês falaram da consultoria de novo, eu lembrei que eu ia falar dessa parte de gestão de obra, é interessante, porque vocês falaram de se pagar, né? A gente se preocupa em se pagar. E é curioso porque são igual as consultorias. Às vezes você olha o preço de uma consultoria e se fala, salgado mais. A pessoa do outro lado, ela ganha, porque é o trabalho dela. Sim. E no final das contas, quem contrata ganha muito mais. Então é um jogo de ganha-ganha muito... É valioso ali. Esses tempos atrás a gente estava fazendo... Eu fiz um trabalho de uma consultoria jurídica para um modelo de formatação do negócio. E aí veio uma solução tributária que economizava lá por ano 10 vezes o valor da consultoria. Nossa. Então, vale a pena você chamar quem já sabe, quem faz, quem foi lá na frente e olhou, para poder trazer Nossa. eficiência pro seu negócio, que é o que vocês fazem com as obras. Exatamente, exatamente. E além do Edificando Sonho, meninas, teve algum projeto de vocês, de cliente ali que encheu os olhos, ficou guardado num lugarzinho especial do coração? Além do edificando,
Ai, várias obras, assim, eu agora, é que assim, é muito recente, né, a gente acabou de entregar uma até lá no Hectares, e assim, são clientes muito especiais que estão com a gente ao longo tempo, já acredito que acho que é o 8º projeto que nós estamos elaborando para eles. Ele começou, ele que pediu pra gente começar. Ele que pediu até para começar a administração. Mas o 8º projeto de casa ou... Teve casas e escritórios, né, consultórios, essas coisas. 8 projetos. Será que gosta do trabalho das meninas? Então, pra mim, eu vejo ele pronto agora, cada detalhezinho, porque assim, ele tá idêntico. Você pega o render e pega o projeto, Vocês fizeram esses dias um antes e depois, não fizeram? Ou postamos. Logo um depois do outro, eu vi lá. Falei assim, meu Deus do céu, assim, eu tô apaixonada. A minha casa vai ser também, só que ela não concluiu 100%, mas eu acredito que na hora que ela concluir, ela vai... mas a casa da gente é especial, né? É especial demais. E tem alguns clientes que a gente se torna amigos, né? Maioria, né? Mas assim, uns até mais. Igual tem um casal de Ponta Porã que vem, janta com a gente, pergunta do marido da Amanda, do meu marido, do filho, vem pra cá, almoça junto. Então, assim, a gente vai criando um carinho muito grande, né? E se conectando com pessoas que têm a ver com o que vocês fazem, você tem a ver com as filosofias e valores. Sim, exatamente. E pessoas de todas as idades, né? Assim, é muito legal. Tem de tudo. Tem esse casal. De fora, lá, que nem a Ju e o Léo, lá de fora. A Ju e o Léo de fora. Demais, vai atender. De São Paulo. Nossa, fomos lá em São Paulo, levei a outra arquiteta que trabalha comigo. Falei, Amanda, você perdeu uma sentada no almoço. A gente começamos com um vinho e terminamos, acho que um vinho pra cada um. Mas foi muito gostoso, assim. Então, cada projeto, assim, é especial, né? Mas esses, assim, das pessoas que... Quando a gente administra, eu acredito, porque a gente pegou desde o início até o final. Então, eles são mais especiais porque você viu toda a evolução. Exatamente. Você sentiu todas as dores, os imprevistos e ver... A gente sempre fala, no final dá certo. E ver ele pronto, os clientes felizes, os filhos, é muito legal. As crianças, eles ficam mais felizes ainda, né? As crianças, o meu quarto, as crianças significa muito. Né? Significa muito, é muito gostoso. E aquele caminhãozinho que fica lá, que simplesmente pra quê? É só pra fazer marketing. Eu acho tão bonitinho aquele caminhãozinho, eu passo lá, final de semana ele tá estacionado, eu fico curioso. O que é esse caminhãozinho baú? É ideia, assim, que a Amanda tem que segurar, entendeu? Senão ela só vai assim, subindo e fala, Amanda, calma. Conta aí, Amanda. Uma coisa de cada vez. Não aparece eu não tive a ideia de comprar. É um holograma, é um jogo de luzes ali, nem tem caminhão, é um marketing mesmo. É um marketing. Não, eu não tive a ideia de comprar um caminhão. A gente precisava comprar um carro com carroceria. Era pra ser uma picape. E apareceu um negócio, tem um cara vendendo um caminhão aí, tá era barato. Pra ser uma Fiat Toro. Eu falei, comprou um caminhão baú. Eu falei, então acho que eu quero um caminhão, tá barato. Meu Deus, vocês estão carregando o que naquele caminhão? Olha, fez minha mudança. Olha aí. Não, mas a gente tá precisando. Leva alguma coisa de obra pra outra. Não precisava ser um caminhão, mas... E a manutenção do caminhão? Ontem um amigo meu falou pra mim uma frase que ficou muito... Quem tem caminhão, né? A gente tem na obra. Feliz era Adão, que não tinha sogra nem caminhão. A gente tá igual seu amigo, tá? Isso responde. Dá uma manutençãozinha às vezes. Meu Deus, não, a gente já quer vender o carro. Tá vendo, a gente precisa de um carro menor, até pras crianças. Eu falo as crianças que a gente é as mais velhas. Pras crianças? É equipe, você fala? Quem que pilota esse caminhão? Olha... A Letícia pilota, a Amanda pilota. O pessoal de obra, todo mundo pilota aquele caminhão. Muito bom. Mas é bem legal, não é? Tudo que aparece, se tiver com preço bom, manda quer comprar. Mentira, não é assim. Mas olha, o Vitor viu o nosso caminhão. Eu vou deixar ele estacionar lá no Quitanda. Não, mas é verdade. E é legal, porque assim, ele fica lá final de semana e ele tem e é um caminhão baú bonitinho, super conservado. E ele tem a logo de vocês, você fala, eita, as meninas estão com caminhão, tá forte o negócio. Viu? É verdade. Não, e é muito legal. E quando a gente mudou também Não, aliás, a gente tava construindo a Amanda. Eu não vejo a hora da gente comprar as motos elétricas e adesivar. E o povo vai falar, olha os engenheiros da T. E não dá outra. Mas olha, direto do caminhão, eles tiram foto e mandam pra gente. Precisa levar só um negócio lá na obra. Tem que levar, fala, vai de caminhão. Pode pegar o caminhão.
Cara, E fica lá impressionante. passeando o caminhão. Como pode, né? E você vê, realmente, ela dá um sinal de força, pô. Você é um caminhão, né? Começou não é um nas motinhas patinete não é um patinete nas elétrico. motinhas elétricas, agora tá no caminhão. Mas era engraçado, direto o povo mandava mensagem nos grupos do Beat. Olha lá os engenheiros lá de motinha elétrica. Agora é o caminhão. E aí foi o caminhão. E as casas lá no Hectare, vocês estão com quantos projetos lá? No geral, entre executando, entregue, em projeto. Falei que ia ter pergunta difícil. Eu acho que tá Mas tem uns vários, 8. né? Eu acredito que é 8. Entregues... Não paramos pra contar, né? Entregues, 2 só. Já estão morando. Que tá morando. Legal. Daí, e fazendo tem 3. E o resto em projeto. O Eduardo e a Lu não mudaram ainda. Não, é Lu e Felipe. Felipe. Olha, o Felipe vai Não. bater. Ainda não. O Felipe e a Lu não mudaram, mas ficou linda a casa deles. Tá ficando. Linda, Aquele linda, filhinho linda. também rebelde. Né? O que eu achei legal, que eu vou vendo o trabalho de vocês, mais pelo Hectares ali, mas a gente vai entrando em contato, vai vendo outras coisas, o caminhão. Mas vocês ouvem muito o cliente, buscam o que ele quer trazer. Porque algumas obras, alguns projetos, a gente vê que tem o DNA de vocês mais forte. Sim. E outros a gente enxerga que, aqui elas trouxeram um pouco mais do que o cliente queria. Porque eu imagino que o cliente, alguns procuram vocês, olha, gosto da visão de vocês, quero exatamente isso que vocês já fizeram. Sim. E outros trazem referências. Como é que é essa O da Luane e do Fih foi exatamente isso. né, e eu que me surpreendi, eu falei, e ficou linda, linda. Então, É uma casa mais americana, né? Eu E eu acho tô que a gente... criando uma paixão muito grande por ela ainda. Porque é totalmente diferente de tudo que nós fizemos, mas eu acredito que eu e a Amanda, a gente gosta de desafio. Por mais que seja algo que não tem nada a ver assim com a gente vai trazer pra dentro do escritório e colocar um pouco da nossa essência em algum determinado, né, em algum lugar do projeto e tudo mais. Eu sou apaixonada pela casa da Luane. Nossa. E assim, lógico, cada um tem o seu DNA, que nem você falou. A gente tem o nosso DNA e tudo mais, mas a gente fala assim, é o lar do nosso cliente. Ele vai estar lá todos os dias, então o que a gente gosta de trazer é ele sentir à vontade, nossa, é minha casa, é minha cara. Algo que não for trazer a funcionalidade pra ele, lógico que a gente vai expor e vai mostrar. Mas uma questão de gosto, é muito peculiar. E pra vocês, a experiência de projetar algo diferente, como é que foi? Buscar referência, diferente do que... que a gente tá fazendo. Desse DNA de vocês, né? Como é que foi a experiência de buscar isso fora e olhar referência? Eu acho que tudo que é desafiante a gente gosta, como eu falei, né? A gente gosta desses desafios. Até quando é, por exemplo, comercial. A gente fez uma loja em Ponta Porã que era bem lúdica, ou a casa, né, da Lu ali. A gente ia atrás e ver referência, e pesquisar, e procurar. A gente tá com uma casa bem... A gente fala assim, uma casa de gringo. Inclusive, A gente tá com uma casa... Eles moram em Dubai e estão construindo em Portugal. Que legal. E é uma casa bem do estilo das que a gente tá fazendo lá no Hectares. Então, assim, já foi um pouquinho E eles mais... conheceram vocês por onde? Pelo Instagram. A irmã dela também já fez um trabalho com a gente. Daí, legal. Instagram e indicação, né? E até ela tava receosa, justamente porque a maioria dos projetos que a gente posta é uma outra linguagem. Porém, né, a gente foi conversando e foi mostrando e tudo mais. Só que aí eu tô fazendo mais o atendimento, achava assim que era mais a linguagem da Lu e do Felipe. E aí, mas tinha um pouco da nossa linguagem também. Agora eu vejo que eles estão pedindo algo assim, eles fazem... não sei o que, é um surf, sei lá, e eles mandaram referência, e a gente estuda o esporte que eles praticam, ela é comissária de bordo, e aí começaram a mostrar que ela gosta de colorido, mas ela também gosta de industrial, então Emirates, assim... comissária de bordo dos Emirates? Então, eu acho que é lá mesmo, tá em Dubai? ela tá em Dubai, Legal. Bem legal, mas é uma delícia Então, a gente pesquisar. cada casa é um filho. É um desafio. É um desafio, um filho, e esses diferentes, assim, fora, né, do nosso... como fala? No conforto do que a gente faz ali. É mais legal porque
faz você ir atrás. Mas não teve nenhum, assim, que a gente elaborou. Também não tem nem como, acho que fazer isso. Elaborar e você não gostar. Porque se a gente não gosta, a gente nem apresenta. Legal. Né? Mas, assim, todos ao nosso olhar, a gente gostou muito. Cada um com o seu estilo. Sim. Né? Com a sua peculiaridade. E ali dentro do escritório, vocês me explicaram um pouquinho da diferença de visão conceitual de vocês do trabalho, mas como é que vocês dividem o trabalho entre vocês? Porque fazer as duas a mesma... Vocês não estão juntas o dia inteiro, né? Não, a gente nem se vê mais. A gente nem se vê, a gente às vezes almoça junto. Estão se vendo aqui, né? Estamos se vendo aqui. Vamos marcar de jantar pra gente se encontrar. Mas às vezes é assim, às vezes a gente tem que tomar um tereré, eu saio, às vezes a gente ia na aula de beat, mais ficava conversando do que jogando, porque a gente não consegue se ver, mas eu e a Amanda, que nem obra, por exemplo, é sempre ou eu, ou a Amanda. Exatamente, a gente faz as mesmas coisas, digamos assim. Porém, legal. São duas CEOs ali. Exato, entendeu? Digamos assim, estamos com 15 atendimentos. 7 é meu, 7 é dela. Digamos assim. Mas na hora da criação? Da criação se mistura. Entendi. Se mistura. Às vezes Sempre. eu inicio um anteprojeto, mas mostro pra Thalita, dou uma conversada. Às vezes já até apresentei e falo, olha, apresentei e deu isso. E ela também. Que legal. Então vocês vão tocando o negócio. Vamos tocando o porque negócio. o meu receio, eu tenho muito isso, por exemplo, com o Pineca, a gente vai dosando também. Uhum. O que um passa pro outro, o que não passa, porque Sim. senão daqui a pouco os dois estão fazendo a mesma coisa, é uma pessoa só. Digamos assim, quando tá com a Thalita, eu falo, bom, isso eu tirei da minha cabeça. Eu não vou nem pensar, isso é da Thalita. E ela também. Esse cliente, eu que vou resolver com esse cliente. Lógico, se eu tiver alguma dificuldade ou precisar de um apoio, eu vou ter ela e vice-versa. Mas, geralmente... Desde o projeto, no setor de projeto, quando no setor de obra, quando é um cliente, a gente tenta ir até o fim, entendeu? Então, Legal. assim, começou a atender e já vai dando sequência no atendimento, porque senão fica aquele, olha, agora você atende, agora eu atendo. Não dá. Não dá. Pro cliente isso é horrível. uma tortura, né? Exatamente. E na obra também. É sempre eu, a Amanda, um engenheiro-chefe daquela obra e os estagiários para auxiliar, né? Tem que ter essa divisão mesmo, porque... Mas, por exemplo, aí vocês estão lá atendendo um cliente, projetando, entrou na esteira ali do resto da equipe. Sempre tem uma... Não, mas tem uma fila, como é que... Tem. Porque quem que manda, né? Eu digo assim, vocês mandam pra equipe. Não, calma lá que tem um projeto da Amanda que já tá aqui, tem que esperar. Não, poxa, mas essa Amanda... Isso aconteceu, inclusive, ontem. Que eu cheguei e falei assim, olha, faz isso daqui pra mim já. Mas a Thalita acabou de me vir. E aí? Quem que é a Thalita aqui na feira do pau? A gente tem que ver o grau de urgência. Não, a gente vê pela data, né? Vê pela data de entrega. Olha aquela placa ali, AT, o A vem primeiro ou vem depois? Vem primeiro, oxe. Quem que é a Thalita aqui? A gente vai fazendo pela agenda de entrega, o que for Legal. primeiro. Tem que fazer que nem o executivo. Eu não faço executivo, nem a Thalita faz executivo. Daí é conforme a entrega. E hoje vocês ainda colocam muita mão na massa quando precisa ou não? Delega pra equipe mesmo, porque senão a coisa não funciona. Essa questão de executivo, de detalhamento, de renderização, a gente não coloca mais a mão na massa, não. É mais na parte de criação mesmo, no início, que a gente tá muito envolvido com a nossa equipe, mas tipo assim, vamos cotar, vamos arrumar. Aquela finalização a gente também não faz. Se a equipe tá, mesmo que a equipe tá corrida, eles que se virem lá. Mas a Não, gente eu falo isso porque esses dias eu tive uma decisão dessa, né? Que você tá ali olhando duas possibilidades. Ou eu ajudo a equipe, porque o prazo tá corrido, e deixa eu ir lá ajudar, e o que é legal para um líder fazer. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu ajudar, eu vou primeiro tolir a visão deles de fazer, pegar e ser responsáveis por aquilo, porque a partir do momento que eu entrei no processo, vamos dizer, eu que tô responsável. E aí eu decidi não ajudar, não. E aí foi, tô e a equipe entregou. Tô passando por... A gente tá passando... E a equipe entregou, a equipe veio, todo mundo nos bastidores entregou. Não, eu fiquei, o pessoal tava correndo com um monte de coisa, tinha uma entrega, surgiu um imprevisto, eu me doendo. Teve até um momento, uns 30 minutinhos no final do dia, que assim, eu já tinha me programado, me organizado, eu não tinha muito o que fazer dentro do dia. Eu falei, deixa eu adiantar algumas coisas de amanhã, mas eu não vou ajudar, porque eu sei que é importante pra eles. E não foi um erro deles, nem nada, não é pra você tem que aprender aí. Mas eu sei o que aquilo vai florescer de... Isso não pode acontecer de novo, foi um imprevisto que não foi nosso, foi de um fornecedor, e coisa simples do dia a dia. Mas como é que a gente vai prever esse imprevisto no futuro? E também é gostoso você
pegar um problema na mão e resolver até o final. Isso empodera, não empodera? Então é Mas assim eu que também funciona. gosto Tem que deixar muito. crescer igual criança. Eu tava falando que você tava falando justamente o que você passou. Eu acredito que a gente tava passando semana passada. Que... Vocês querem água, meninas? Não, tô tranquila. Eu quero, por favor. Que a gente tá com a equipe, eles têm muita coisa. Fim de ano, né? Sempre começa a ser mais apertado, assim. E a gente tá com a parte de render lá. E a menina, o prazo que ela deu... Puxa pro cantinho a caneca que ela vai preencher por favor. É verdade, né? Você colocou a mão na massa. É o prazo que... Mas assim, a Aline, ela conseguiria entregar, só que eu queria entregar com mais antecedência, então eu falei assim, Aline, eu vou te ajudar. E eu acho que foi um pouco terapêutico pra mim, porque eu tava tanto assim, atendimento e tal, e não sei o que, e vai em obra e tal. Aí eu peguei e, pelo menos assim, eu estipulei, pra não me atrapalhar com as outras obrigações que eu tenho, eu vou fazer 1h30 na manhã, 1h30 à tarde, mas é um momento tão gostoso, e parece que eu voltei uns 3, 4 anos atrás, quando eu ficava muito na produção, e o render é muito gostoso, eu falo que é uma terapia, né? Deus o livre. Mas acabou que, como ela viu que eu estava sobrecarregada, tinha muita coisa pra fazer, ela deu uma boa adiantada. Eu acho que assim, de sei lá quando. Foi só pra você sentir o gostinho. Só pra isso, que eles deram conta. Mas é bom. E assim, é um exercício que a gente tem que fazer interno nosso, né? Sim. Eu falei que é igual criança, porque acho que com os filhos é muito assim. Você tem que... Deixa. Às vezes eu falo, vai até... Claro, controladamente, vai cair, vai escorregar, vai fazer alguma coisinha que não vai dar certo. Mas deixa um pouquinho, entendeu? Não pelo sadismo da coisa ou por aprender na dor, não é isso, mas é porque precisa ter um salto evolutivo. As pessoas precisam entender o que elas são capazes de fazer ou não, e no lado profissional também é isso. Exato. Porque eu tenho certeza, igual vocês falaram, que muita gente ali cresceu ali, né? Sim. Então, às vezes nunca liderou, às vezes nunca teve um prazo corrido para atender e tinha que atender e não tem o que fazer, vai ter que às vezes virar uma noite, faz parte. Acho que não acontece direto, sim, mas é uma exceção. Mas na hora que precisa. O maior desafio da nossa profissão, não é da nossa profissão, mas do nosso escritório, eu acho que é gerenciar a equipe, lidar com as pessoas. Eu ia perguntar isso pra vocês. A arquitetura virou a parte mais fácil, não virou? Virou. Muito. Muito. Agora, gerir uma empresa, liderar as pessoas, lidar com desde o mestre de obra, né, até o cliente, são várias pessoas, não tem como você virar uma chavinha. Agora eu vou ser mãe, agora eu vou ser arquiteta, agora eu vou ser a líder dessa pessoa. E eu acho que isso é o mais desafiante. E conciliar a maternidade com tudo isso? Que eu sou pai é mais fácil, né? Mas mãe... os nossos maridos nos ajudam muito. Sei como é. Tô nessa. Eu me cobro muito. Eu sou muito, assim... Desde o começo eu era muito focada em questão do trabalho. Então o Enzo, pequenininho, ele ficava em escola integral, essas coisas, não tinha com quem deixar e tudo mais. Então, e eu tive meu momento de culpa, passei por isso, né? Tanto é quando a Thalita engravidou, que foi, meu filho já tem 11 anos. Thalita engravidou, eu falei assim, você não vai pôr numa escola integral. Você se vira, você contrata uma babá, não sei o que você vai fazer, mas você não coloca. Porque você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Eu sinto que eu faltei. Tanto é até hoje o meu filho vai assim, porque eu fico mais com meu pai. A minha mãe trabalha muito. E só que assim, sei lá, tem uns 3 anos pra cá, não minto, isso eu consegui equilibrar muito mais. A família com o trabalho. Antes eu era muito trabalho. Mas precisava, não precisava? Precisava. Eu acho que todo o que a gente vive hoje também, né, o conforto que a gente consegue dar, o tempo que eu tô conseguindo passar a mais, é um reflexo do que aconteceu no passado. Então, é uma coisa também que eu tive que trabalhar comigo, pra tirar isso, porque eu me culpava demais, me sentia... outras coisas foram, né? Mas enfim, hoje eu acredito que o equilíbrio... Eu falo assim, falo pra Thalita, nossa, meu café da manhã, meu almoço... É sentada, é sagrada, é na mesa, bonitinho, com a família. Então, isso pra mim não tem preço, entendeu? Eu consigo fazer isso. Então, é corrida, vocês trabalham. Eu falo assim, gente, eu trabalho, mas meu final de semana eu tô com minha família, eu tô jantando com a minha família. Então,
tá bem equilibrado. Pra mim tá legal, pra eles está legal também, então... a Thalita foi o meu foi depois, o contrário. né? O meu foi o contrário. A Beatriz, ela nasceu. Minha gestação foi tranquila. Ela tá com 4? 4,5. Ela é de que. Ela é de outubro? Julho. Julho de 18. 19. 19, desculpa, é isso 19. mesmo. A Betina é de fevereiro. Hein? Não, é isso É porque mesmo. ele tá me confundindo. Não, é isso mesmo. Eu fiz a conta Você inversa. tá vendo isso, né, Beatriz? Ela é mais nova que a Betina. A Betina é de fevereiro, ela é de julho, tá certo. E na verdade a gestação foi super tranquila. Eu trabalhei até o último dia, só que ela nasceu com 36 semanas, porque o doutor falou: tem que tirar ela agora. E ela nasceu com 1,7 kg. E ela só saiu do hospital porque a doutora que tava lá era nossa cliente. Ela falou: eu vou te mandar pra casa, porque eu sei que você vai dar mamar, vai cuidar, mas neném só sai do... 1,7 kg, Thalita. Saiu com 1,6 kg. E aí a doutora falou: neném só sai do hospital com 2 quilos, mas eu vou te mandar pra casa. Nasceu perfeita, porém com restrição de peso, né? Ela é pequena pra idade gestacional, não é prematura. E eu acho que isso deu uma surtada na minha cabeça. E eu voltei a trabalhar 45 dias, meio período, mas eu não tava nem 10% presente no escritório. E aí foi indo, eu acho que eu não conseguia conciliar, até que passou, eu acho que uns 6 meses. Você fez cesárea? Foi cesárea de emergência. E eu fiquei muito assim, meu Deus, eu preciso, né, suprir, eu não sei, dei uma surtada ali no puerpério na cabeça. E aí eu perguntei da cesárea, porque tem também o pós-operatório, mas o puerpério é um período pra mulher muito delicado, né? Então, que a balança, ela tá muito desequilibrada hormonalmente, e aí tem o filho, e tem o trabalho, equipe. Isso, e aí nossa, eu lembro que dava 4h30, 5 horas, eu tinha pavor desse horário. Nossa, podia estar minha mãe, minha irmã, meu marido. Parecia que eu era a pessoa mais sozinha do mundo. Por quê? Eu acho que o povo fala que é aquele baby blues, mas Entendi. assim, durou uns 45 dias, mais ou menos. Acho que eu não lembro se foi do Augusto, que a Gabriela teve nada demais. Nada demais, mas eu não gostava daquele horário, dava uma depressão. E também esse negócio horário. de estar sozinha, porque todo mundo tá pro bebê, né? Então, mas mesmo eu sabendo que nem assim, o meu marido, ele se dedicava mais a mim. É o que eu faço quando nasce as crianças lá em casa. Porque... A turma quer ficar com a criança, beleza, a prioridade é a Gabriela. Então, e ele tava estudando pra concurso na época, e à noite ele não podia me ajudar. Então, quem me ajudava à noite era minha mãe. E aí, durante o dia, o que ele podia fazer por mim, ele fazia, sabe? Só que pra voltar, a Amanda teve que me dar um chacoalhão. Tito, é o seguinte, eu preciso de você aqui, e aí, como que vai ser? Já deu, vamos voltar aí pra realidade, porque eu tava muito assim, família, não... Eu tava perdida, então o meu foi um pouco ao contrário. Aí até que eu consegui voltar e tomar as rédeas de novo do meu trabalho, mas a gente fica meio perdida. Parece que você tá sendo... péssima mãe, péssimo arquiteto, péssimo gestor, né, empreendedor. Parece que você faz tudo pela metade. Eu acho que ser mãe é se cobrar o tempo todo, né? E é curioso porque, assim, quando a gente teve a Betina, eu sempre quis ser pai. E aí, os nossos 3 filhos, coincidentemente, nasceram em feriados, perto de feriados. E a Betina foi no carnaval, então ela nasceu na quarta-feira antes do carnaval. E eu aproveitei, então eu fiquei ali uns 7, mas contando no final de semana, uns 7, 10 dias em casa, praticamente só pra Betina e pra Gabriela, dava banho, então eu tirava tudo, a Gabriela só dava mamar. Porque eu já sabia que ia ter que acordar à noite, então você dá mamar, trocar a fralda, dar banho na Betina, foi com acho que 30 dias o banho, 15 dias a primeira fralda que ela trocou. Vai, descansa, e aí foi organizando pra ela estar mais tranquila. Só que quando passou esse primeiro período, que eu voltei pro escritório, o primeiro dia pra mim foi um baque. Porque eu gostei muito de estar ali, sabe, com o bebê, e aí eu cheguei no escritório, eu sentei na mesa e falei, cara, vai ser assim pro resto da vida agora. Não vai ter o dia todo com a criança, então aí eu senti. Mas vida que segue, faz parte do jogo. E quando a Gabriela voltou, porque ela tem um escritório dela, só que ela tem o pessoal de um apoio espetacular lá, o escritório funciona praticamente sem ela, então ela ficou 2 meses sem ir pro escritório.
E aí, quando ela foi ao escritório pela primeira vez, eu falei, e aí, amor, como é que foi, né, o baque? Porque eu tinha sentido. Ela falou, que baque? Saí dessa casa. Graças Pelo a amor de Deus, que delícia. Olhar, ver gente, o sol, os pássaros, as árvores. Nossa, você vai no mercado feliz. Olha, eu tô no mercado vendo gente. Tem gente, 2 meses fechado dentro dessa casa, sem fazer nada, dando uma mal o tempo todo. Então, como a gente gosta muito do que a gente faz, também é um momento de terapia pra gente. A gente tá lá, a gente tá trabalhando, né? Mas olha, as crianças falam umas coisas que você fala, meu Deus, será que eu tô falando? Ela fala assim, quem te leva no parquinho? Meu pai. E tipo, eu falo, meu Deus. Ops. Esses dias eu encontrei uma amiga nossa, ela tava trabalhando no local, que legal, você tá trabalhando aqui, como é que tá a adaptação? Ela falou, eu vim aqui pra descansar. Então tá bom, né? Porque a jornada é pesada, né? A jornada é pesada, dupla ainda, então. Não me desanima. Não, mas faz parte do jogo. Esses dias também eu vi alguém, numa caixinha de pergunta de alguém que eu sigo, falando disso. Tô cansado disso, daquilo. E a pessoa respondeu assim, meu amigo, você tá reclamando de um negócio chamado vida. Agradece, tá aí, vivo, respirando, com saúde, às vezes não também, e faz parte do jogo, mas... Exatamente. Tem que meio que aceitar, não ficar... O que eu acho? Não tem muito o que achar, não. Tem que viver, fazer o que tem que fazer. Esses dias, Vitor e Amanda, a gente tava conversando muito sério, assim, que as pessoas que nos cercam, eu acho que elas veem, só enxergam trabalho, né, gente? Trabalho. Nossa, porque vocês trabalham demais. Nossa, porque trabalho demais. Nossa, trabalho. Gente, teve uma época que eu virei para as pessoas da minha família e falei assim, a minha mãe me levava pra trabalhar com ela e não tinha celular, não tinha parquinho, não tinha nada. Eu ficava numa cadeira, sentada, a tarde inteira. Não podia tocar em nada. E eu tenho, na minha visão, que minha mãe trabalhava demais. E é o meu orgulho. Eu usei ela como inspiração. E assim, se a gente tem tempo pra passar um fim de semana, os fins de semana com a nossa família, de almoçar com a nossa família, de chegar em casa, levar pro parquinho, a gente tá fazendo nosso trabalho, a gente tá feliz, a gente não trabalha demais, a gente faz o que a gente gosta. Vocês vão no aniversário das crianças? Opa. Apresentação de escola? Então, sabe? Reunião. Passa o final de semana com eles. Eu falei, esse dia eu cheguei em casa, que eu falei assim, eu coloquei de meta, né, que eu tinha que chegar pelo menos 2 dias antes das 6 em casa. Senão ficava no escritório. Não, mas isso é bom. Daí eu cheguei, daí o Rafael tava lá jogando squash, o Enzo tava lá jogando futebol. Falei, pô, tô chegando em casa. E aí? Ninguém vai vir me ver? Enfim, daí, sabe, é umas coisas assim que... É bem isso que a Thalita falou. Às vezes minha mãe vem pra cá, se eu peguei e falei alguma coisa... porque você só trabalha. Eu falo, meu Deus! As pessoas têm essa visão, mas na verdade não sabem, né? E tem também um outro porém, igual o Enzo tá com 11? Tá com 11. Ele tem a vida dele. Claro que ainda é uma criança indo pra adolescência, mas querendo ou não, cada um tem a sua vida. E a questão do trabalho não é uma negligência, igual eu falei. Faz os aniversários, passa os finais de semana, viaja. Não é aquilo que a gente vê em filme, né? Que o pai não sabe o que o filho faz. Exatamente. Ou não olha, não vê. Sai de manhã antes de acordar e volta pra casa no final do dia. Quando estou com ele. Exato. Porque, na verdade, o que eles vão lembrar é isso. Na minha visão. Eu sempre tive, por exemplo, meus pais sempre trabalharam muito. Eu não lembro de me sentir sem eles, não sentir falta. É isso que eu falo. Eu sempre lembro dos momentos que eu tava com eles, não dos que eu não tava. E você lembra com orgulho, né? Sim. Olha, a gente tem o que a gente tem, porque meu pai e minha mãe batalharam muito. Então, assim, eu vejo isso também. E graças a Deus que nem, por exemplo, Vinícius, ele trabalha do 12:00 às 6. Então, em casa, se eu não conseguir fazer tarefinha à noite, ele faz a tarefinha de manhã, leva ela na natação. Quando ele não pode, eu levo, né? Então, ele agora voltou a fazer remoto. Então, agora ele me ajuda muito também. Mas, assim, eu falo assim, a gente tem que parar de se culpar. Demais, a gente se culpa muito, né? O pessoal fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É exatamente isso. Para com isso, gente. Vamos parar, não vai chorar. E vocês estão com 9 anos de AT, né? Quase 10 anos. Qual é a visão de vocês pro futuro do trabalho de vocês? O que vocês têm enxergado? Começa aí, Thalita. Essa é com você. A visionária. Olha, eu acredito que o caminho que a gente está seguindo vai só aumentar, né? Mas, digamos assim, não vai mudar
muito do que a gente está fazendo, que é a elaboração dos projetos, é a administração de obras. Eu acredito que a gente, uma coisa que a gente trabalhar sonha, bastante agora pra diminuir. Nossa, aposentar com os 40. eu tô nessa. Trabalhar Tipo assim, bastante ralar agora. bastante agora pra dar uma diminuída daqui uns anos. Eu acredito. E é uma coisa que a gente tá começando já, que é uma construção nossa. Né, que antes era sempre um sonho, hoje a gente já tá com o segundo projeto nisso, que é uma construção que eu e a Thalita, junto com os nossos maridos e mais sempre tem algum sócio envolvido, construção de casas para vender, Legal. isso daí, que é uma coisa, não é tanto do escritório, é uma coisa particular nossa. Eu acredito que o escritório é continuar nesse mesmo caminho. No caminho que Sim. tá. Mas vocês têm uma visão de... Eu pergunto como modelo de negócio. Eu sou bem curioso pra essa área, gosto de entender como cada um pensa. E vocês estão me surpreendendo muitas coisas aqui, positivamente. Verdade. A visão de gestão e tudo mais. Mas o escritório, vocês veem ele expandindo? Nós queremos ter 50 pessoas em quantidade ou mais em qualidade? Não, eu vou às vezes cobrar mais e ter uma equipe bem enxuta ali. A gente tá agora nesse caminho aí, Vitor. No começo, Eu acho que a gente até quis. ter Todo mundo, né? Quis crescer. um monte, vai ter Nossa, aqui tem um monte de gente. tantas pessoas, a gente fala pro nosso TI, não aqui, não sei o que, e agora ele, não, acabou, esquece aquele sonho. Não, porque assim, quanto mais pessoas pra você gerir, é desgastante isso, é sufocante. Então eu acredito assim, a gente quer treinar cada vez mais os nossos líderes de setores, pra eles treinarem os outros, sabe, ser mais aquela independente. Exatamente, mas assim, eu acredito que é isso daí, crescer a qualidade do nosso serviço, talvez isso sim, aumentar, né, almejar o nosso valor e tudo mais, mas não em quantidade. Sim. Não almejo ter outros escritórios, não Sim. almejo isso daí. Não sei, Eu a acho- Thalita só. Não, eu acho que a gente já teve essa vontade. Mas a gente, às vezes, até parava e falava assim, meu Deus Bateu do 20 funcionários, céu. passa, né? À vontade. Nossa, Então, foi isso que aconteceu. Foi isso. Exatamente. E bateu e falou, não, acabou. A gente falou, como que era bom quando a gente era pequenininho? O que a gente quis Você crescer? fala, como é que a Amazon tem 1 milhão de funcionários? Mas assim, agora eu tô muito feliz com o momento do escritório. Eu acho que eu acredito que a Amanda também. A gente tá vivendo um momento muito legal. A gente estamos melhorando a equipe, estamos profissionalizando e valorizando eles. A gente tá com uma equipe muito legal. A gente fala que é uma família mesmo ali Nós dentro. somos uma família, exatamente. É um time, assim... Nossa, que eles tá com a são gente há demais. muito tempo, então a gente tá muito engajado. É um time, é uma força. Eles vão evoluindo junto também. Exatamente. Nossa, cada um ali dentro, a gente só tem a agradecer pela equipe que a gente tem, o setor de compras, o de engenharia, né, o marketing, enfim, mas assim, eu acredito que nem a Amanda falou, Então a vocês gente têm tá... uma rotatividade baixa ali dentro da... Foi o que a gente queria. Foi que a gente melhorou muito lá dentro do Como é que foi o escritório. segredo pra isso? Foi visão de acontecendo, na vocês. verdade, a gente foi pegando as pessoas que estavam com a gente, que a gente via que tinha um potencial e que ia se formar, e fizemos uma proposta para continuar com a gente, porque a rotatividade é de estagiário. Sim. E a questão, assim, a gente vê lá da equipe, é uma coisa assim, eu até falei pro pessoal, né? A gente não faz... Tudo também tem uma estratégia, tem um pensado ali, que nem assim, a gente tem um momento de café no meio da tarde. Todo mundo para. Mas aquele momento é pra gente se conversar, pra gente descansar, pra gente passar, cada um conta alguma coisa. Toda segunda-feira a gente tem a nossa reunião, cada um fala uma notícia boa, que a gente fala que de notícia ruim o mundo está cheio. Então, cada um tem que dar uma notícia boa. Querendo ou não, isso a gente Tem vai... um porquê. Tem um porquê. O nosso relacionamento vai ficando cada vez mais forte, entendeu? A gente vai conhecendo, além do Vitor, não só o Vitor, né? O que vem atrás do Vitor, a mãe do Vitor, o pai do Vitor. Então, isso aí é legal. A gente se importa com cada um que tá lá dentro. A gente tem nossa viagem todo ano com a equipe. Então, eu acredito que isso faz eles quererem também fazer parte de onde eles estão, entendeu? Isso a Da gente nossa sempre família. quis, né? A gente não queria só que os clientes almejassem fazer projeto com a gente queria que as pessoas também almejassem trabalhar conosco. Então, assim, esse momento da segunda-feira, que é uma reunião de alinhamento, a maioria dos clientes já até sabe, fala assim, segunda é o dia do alinhamento. Mas é porque a gente tem essa reunião, notícias boas e tudo mais, é um gás pro escritório, pra
né, pra começar, assim. Às vezes, do nada, a gente pega uma turma e vamos visitar uma obra. Não, o Gabriel que vocês trouxeram. Eu falei, nossa, São Bento regaçou, né? Trouxe o Gabriel. A gente pegou a nossa equipe inteira, a gente alugou lá um cinema e fomos lá pra assistir um podcast do Gabriel. Então, vira e mexe, a gente junta, a gente faz alguma coisa, a gente monta um treinamento. Então, eu acredito que isso não dá só um gasto pra nós, como dá um gasto pra equipe inteira. E faz eles também sempre querer estar participando. Isso. E aí, essa questão de eles foram se tornando profissionais ali dentro, as pessoas que a gente almejou que continuasse com a gente. E essa rotatividade de estagiário, que é o que sempre acaba trazendo mais erros, mais, né? Talvez, e hoje é a minoria lá dentro do escritório, é a questão de estagiário. É mais profissionais. Eu acho que é uma solução muito boa, porque no passado tinha mais, hoje eu vejo menos, mas ainda tem alguns escritórios que tem só estagiário. E aí é o que vocês falaram, rotatividade grande, remuneração baixa, meio período, comprometimento, acredito que baixo, até não pela pessoa, mas porque ela não sabe se ela vai ficar, inclusive, na verdade, ela vê que só tem estagiário ali, ela... Aí ela fica boa e quer sair porque ela quer experimentar outras coisas. Não é que nem quer sair, porque ninguém fica, então deixa eu já procurar algum lugar pra eu ir, porque aqui eu não vou ter essa possibilidade de crescimento. Crescer, e aí essa responsabilidade de achar o estagiário certo ficou maior também, né? Vocês estão com você falou... Não, agora ontem. Começou ontem uma menina nova. Ontem não, segunda. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Então segunda-feira começou... Começou na segunda. Na segunda. E aí, mas eu falo assim... a segunda estagiária no setor de projeto, já né? Já tem essa responsabilidade de contratar alguém que futuramente, provavelmente, vai ser efetivado. E estagiário, com essa assim, intenção. Quando a gente contrata, que nem... Geralmente a gente gosta do estagiário, assim, que não precisa ter tanta experiência, não. A gente gosta que pegue a nossa bagagem, a nossa experiência, legal. Entendeu? E vocês procuram o que no perfil? Tem que saber mexer nos programas. Essa última foi até a Thalita que... É que como é bem cru, assim, né? A gente, o setor de projeto não precisa tanto, mas que nem de engenharia já precisa ter carta, né? Entendi. Precisa... Mas setor de projeto é mexer... Dependendo do setor. Agora foi pro setor de detalhamento. Então eu foi digo mexer assim, no mas sketch. nessa parte de comportamento, da parte humana, que vocês buscam? A gente sempre pergunta, né? Pra falar 2 características e um defeito, né? E os defeitos? Na verdade, a gente fala... eu sou muito perfeccionista. Impressionante. O defeito está se vendendo. Tô certo ou tô errado? É que eu sou muito perfeccionista. Defeito e qualidade, é os dois. É perfeccionista. Cara, mas enfim, a gente isso aí tá na cartilha do quando Google. Gente conversa, o que falar na entrevista. Quando a gente conversa com a pessoa, como ela lidar, entendeu? Com o seu redor, com o time, de trabalhar em grupo, trabalhar, né, em equipe. É uma questão, a gente fala assim, que é uma pessoa... Proativa também. Proativa, mas assim, uma pessoa leve, entendeu? Uma pessoa leve. Quando a gente sente isso na conversa, uma pessoa leve, que flui, que você fica ali conversando, é o que a gente almeja. Porque já é pesado o trabalho, não, né? Então, tudo... Eu não sei se é porque a gente é mulher, mas a gente tem nosso sentido. Não, tira e quieto. Se eu e a Amanda... Você vai aprendendo, vai ficando cascudo. Exatamente. Mas o legal, acho que dá certo ali, é que um ajuda o outro. Por mais que tenha os líderes de setor, eles já se ajudam ali. Então, assim, a pessoa não pode só focar no dela, né? Tem que cuidar ali também do coleguinha. Mas a nossa geração é muito diferente dessa atual, né? Então, que assim... você repara, Thalita, que a turma atual tá fazendo melhor ou pecando? Não sei se é por... É que eu falo assim, sendo bem sincera. Assim, a turma atual, digamos, o que eu sinto, do pouco que eu sinto, é tudo mais fácil. Que as coisas mais fáceis. Tá. Querem coisas mais fáceis. Exatamente, assim. Mais vitimismo, mais moleza. Exato, qualquer coisa já é um motivo. Desafio, você tem que estar pisando em ovos pra falar qualquer coisa. Então, isso que a gente sente que mudou muito, entendeu? Eu falo assim, nossa, na minha época, quando eu fazia estágio, não era assim, não. Era bem diferente. Então, parece que você tem que se adequar. Não é a pessoa se adequa pra sua empresa, você é a sua empresa, tem que se adequar pra essa pessoa, tá? Às vezes eu sinto isso. Então, mas graças a Deus, meninos, não é com vocês. Se vocês estão aí, porque vocês não são assim. Porque vocês não são assim. Mas assim, a gente teve até uma cliente que foi lá e começou a falar as coisas pra gente ficava assim, meu Deus do céu, né, a Ellie? E a geração atual
tem os desafios. Então, assim, a gente procura trazer eles, incentivar eles a superar aquele desafio. Até na obra, por exemplo, assim, a gente tá com problema. A Amanda fala, não temos problema, nós temos desafios. E o que a gente vai fazer? A gente vai superar esses desafios. Então, a gente tá... A gente troca as palavras, olha lá. Mas isso é importante. Né? E assim, só que a gente, graças a Deus... tá conseguindo reunir um time ou contratar pessoas com qualidades e tudo mais que casam com o escritório, né? Muito bom, meninas. Muito bacana a nossa conversa. Agradeço vocês terem tirado um tempinho pra vir aqui, que eu sei que é corrido, tanto no trabalho quanto em casa. Para as duas. Pras duas. É difícil juntar as duas, mas quando é uma só é mais fácil. Então. Mas é bom que vocês se encontraram. Quem tava com saudade, né, uma da outra. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, que é uma coisa que vocês falaram no começo que me surpreendeu bastante, e eu acho que muita gente busca isso. Que dica que vocês têm para quem tem hoje, ou principalmente tem vontade de ter um sócio, para não errar na hora da escolha, ou às vezes não é nem a questão da escolha, mas de desenvolver esse começo do caminho, porque eu imagino, eu tenho o meu sócio que é meu pai, né? Já é um outro desafio. Mas é alguém que não tem tanto esse contato, que nasceu uma amizade, depois uma sociedade. Que dica que vocês têm para fazer isso dar certo, ou o que não fazer para evitar que dê errado dentro de uma sociedade? Olha, a gente sempre associa a sociedade como um casamento, porque é uma questão de muito respeito e a palavra assim de ceder, né? Nada é tudo do meu jeito e nada é tudo do jeito da Thalita. E a gente tem que respeitar isso. Não é fácil, tem seus desafios. Eu mesmo sou uma pessoa que eu falo que eu quero as coisas do meu jeito. Quero muitas coisas do meu jeito. Só que eu falo sem argumentar bem pra Thalita. Eu consigo vender sempre a minha... Ela tem muito argumento bom. Eu consigo vender. Só que assim, é mais o respeito, como que é a palavra? Tem que ceder bastante, principalmente se for a Thalita. Principalmente se for a Thalita. Não, mas se for um sócio meu. Mas eu acredito que essas... não é DR, mas assim... Mas tem, né? Tem, de sentar e conversar. Assim, e não é desrespeitosa, mas Sim. dá aquele não, mas isso, aquilo, depois... Ok, eu entendi. E nós, como é duas mulheres, sempre acaba em choro, essas conversas. Eu te amo, Eu também te amo. Mas o que faz um relacionamento ser duradouro? São as conversas, Sim. é só você expor. Não adianta você Jogar ficar limpo. guardando uma coisa. Então, assim, olha, determinado momento não ficou legal. Isso é pra tudo na vida. Pro funcionário, o patrão, pro sócio, pro marido. Sim. Uma coisa que eu Os acredito, filhos. assim, que a gente que também faz dar certo muito tempo, que eu acredito que a gente separa muito bem a questão da amizade com o nosso negócio. Porque, assim, a gente combina café, assim, alguma coisa em casa pra gente conversar, pra gente ser amiga, pra gente se encontrar. Porque lá no escritório, realmente, nós somos duas sócias. A gente pensa, não, vamos falar aqui da empresa pra crescer. Quando eu preciso chamar alguma coisa, a Thalita, não gostei, foi feito de tal forma, eu acho que tem que lidar de tal forma, e vice-versa. Amanda, você falou de tal jeito. E a gente já sabe os pontos fortes de cada uma, que a Thalita é uma pessoa maravilhosa pra ensinar. Então, com a equipe, é sempre ela que tá ensinando. Eu sou já mais ativa na obra, então eu que tomo mais essa frente. Então a gente também sabe, conhecendo um pouco mais uma da outra. Tem que Mas explorar os pontos fortes, né? A palavra-chave é ceder. Respeito. E respeito, né, eu acho. Sim, eu tenho essa mesma visão. Acho que aprender a ceder é um exercício muito importante de todo relacionamento, né? Sim. E a sociedade, que ali estão os dois juntos, igual um casamento, abraçados, em prol de um objetivo comum, e se der errado, é um dano muito grande, né? Pra separar um escritório, resolver... Então não é o objetivo. Então tem que ter o diálogo e... Sim. O diálogo. E a sociedade, que a gente sempre fala que não é fácil, tem seus desafios, mas assim, é muito bom você ter um sócio. É muito bom você poder dividir, né? Fardo. Exatamente, tanto o fardo quanto as vitórias. Então, assim, eu sei que eu nunca vou estar sozinha. Eu sempre vou ter a Thalita. Então, eu acho que ela sente isso. Olha, até me emociona. Então, a gente se tem. Eu falo assim, quando você acontecer qualquer coisa. Que vocês iam chorar.
Mas não foi por você. Verdade, foi só pergunta, né? Não, a gente falou sobre filho, a gente já quase chorou. Agora falando da gente, a gente quase chora. É aquela, tipo, uma mão pega na outra, entendeu? Então, por mais difícil que seja, eu sei que ela vai estar lá pra gente resolver juntos. Então, acho que tem seus desafios, mas também tem seu lado muito bom de ter uma se não tivesse mais lado bom do que lado ruim, a gente não estaria quase 10 anos. Ano que vem, 10 anos, se Deus quiser, né? Exatamente. Muito bom, meninas. Obrigado. Vou pedir pra nossa Obrigada produção deixar as redes sociais de vocês aqui embaixo pro pessoal ver, seguir o trabalho de vocês. Eu acho que, inclusive, faltou tempo aqui pra gente. Vamos marcar uma segunda vez. Na hora que vocês estiverem com saudade uma da outra. Na hora que vocês estiverem com saudade uma da outra, vamos marcar de novo pra gente conversar aqui. E pra você que tá assistindo aí, se inscreve no nosso canal do Construindo Futuros. Já temos vários episódios gravados aqui no nosso canal e vários outros por vir. Então, toda quinta-feira, às 19 horas. Valeu!